Fala, minha tropa, bora para mais uma livezinha pesada aí com vocês. Por enquanto podem abrir esses ativos aqui, tá? Deixe sempre em M1, tempo de expiração e resolução do gráfico, tá? Vamos ver se tem alguma boa oportunidade aí para a gente buscar mais oportunidades. É mais próximo aqui vai ser o Ethereum. PRL acabou não buscando a região específica ali que daria para a gente ter como correção. Para ele voltar nessa micro de alta, a gente buscar uma compra no ponto de cruzamento. Tá? Ele acabou retornando um pouquinho antes, então só tem a sobrecompra aqui como correção, tá? Por isso que não fica válido essa comprinha aqui. Vamos esperar talvez ele ou retornar para a zona aqui de baixo, essa região desse último fundo, ou buscar a região de topo aqui em cima aqui no BRL, tá? No Bitcoin, o preço saiu um pouquinho da zona de análise, tá? Tá caminhando um pouquinho nesse limbo. Vai ficar mais interessante se caso ele busque talvez uma LTB aqui, tá? Então ele buscando essa LTB, pode ser que dê pra gente trabalhar uma venda, tá um pouquinho distante, mas podemos aguardar aí esse busca, tá? Na região que ele se encontra aqui agora, não tem nenhum ponto específico para segurar o preço, somente a sobrecompra, então não fica válido uma subida do preço, tá? Então vamos esperar talvez ele ou ele buscar essa LTB ou esse próximo topo aqui pra gente trabalhar no Bitcoin. Ethereum, dá uma olhadinha. Ethereum tem essa regiãozinha de fundo aqui como ponto específico, nesse último fundo. Tá? Se não enrolar muito, começar a subir bem aqui, dá pra gente trabalhar uma comprinha, tá? No ponto de cruzamento. Se começar a enrolar muito, aí vai ficar no limite. Sobrevenda, sobrecompra, aí não vai ficar interessante. Então ele já tem que buscar logo essa micro tendência de alta, com o objetivo de buscar a sobrevenda e esse próximo topo aqui, tá? Então a gente tenta surfar nesse movimento. Caso ele continue descendo, a gente tem um pontinho mais abaixo ali que também dá para utilizar como ponto específico, tá? Vai ser essa próxima região de fundo aqui embaixo, tá? Então, se ele não corrigir aqui, provavelmente ele pode querer corrigir aqui embaixo, e aí sim a gente trabalha uma compra também, tá? Ethereum, eu acredito que seja o mais próximo aqui da gente efetuar uma operação aqui, tá? Vamos ver Solana. Solana também estava interessante quando eu selecionei o ativo para trabalhar uma venda, se bem que fechou bastante aqui, até que não ficou tão interessante. Mas ele tem um último ponto específico aqui, né? Não sei se vai querer corrigir, macro de queda bem forte. Pode ser que rompe tudo aí, fica igual o Bitcoin, né? Vamos aguardar aí. Ó, então parece que não está corrigindo aqui. Nesse último fundo, vai querer buscar aqui embaixo. A gente pode ter essa região específica, o preço corrigir, voltar a subir, a gente pegar a entradinha, tá? Bitcoin ficou um pouquinho distante mesmo. Podem fechar por enquanto, tá? Bitcoin. Ó, BRL buscou a região que eu falei, né? Agora sim fica válido o quê? Uma quedinha, tá? Então o preço encontrou essa região específica aqui, certo? Região de resistência desse último topo forte. O preço corrigiu juntamente com essa região a sobrevenda. Caso ele comece a descer, fica válida uma entrada de venda no ponto de cruzamento aí, beleza? Porque o preço vai ter como objetivo o próximo fundo e o nível de sobrecompra aqui da banda de Bollinger, tá? Então fica
bem top para a gente trabalhar essa venda aqui no BRL-USD. Fechou? Vamos aguardar essa correção, tentar surfar nesse movimento. O Ethereum realmente aqui a gente não vai poder considerar mais nem um falso rompimento, somente essa zona aqui de baixo. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que buscar esse fundo aqui para a gente validar aí uma entrada de compra na próxima micro tendência de alta, tá? Pontinho para corrigir aqui no Solana. Provavelmente também ele corrigir nessa região vai ter uma linda região de. Ele corrigir nesse último fundo vai ter uma região linda de entrada aqui também, como confluência, tá? Provavelmente, não sei ainda como é que vai rolar aí. Aqui eu esqueci de salvar. Marcar de novo aqui. Resistênciazinha top. Espera essa quedinha aí, tá? Ó, então mais próximo aqui vai ser o BRL, tá? Siga aguardando essa queda aí. Boa tarde, Danilo. Tudo em paz, mano? Tem que vou descartar Ethereum, Solana também.
Sim, sim, Danilo. De vez em quando eu posto ali no grupo o relatório semanal das operações. Mostro exatamente o quanto vocês teriam lucrado. Às vezes eu faço nos últimos 7 dias, às vezes eu faço nos últimos 15 dias. Bem top. É, que acabou corrigindo um pouquinho antes. Não fica válida essa subida, tá? Toma cuidado com isso. É que tem rolando para descer aqui no BRL. Tem que já caçar um rumo, filhote. Oxi, olha aqui. As bandeirinhas tudo bugado, ó. Ethereum tá com o bagulho do Forex, do euro. Loucura, hein? Danilo, dá em média aí uma assertividade de uns 80, 85%. Da última vez que eu calculei.
Boa tarde, Diego. Ó, pessoal, aqui tem o ponto de cruzamento. Eu acredito que na próxima vela vai formar aí, mas não vai ficar válido, tá? O preço corrigiu somente na sobrecompra ali. Ó, fiquem atentos aí nas próximas velas. BRL USD, possível entrada de venda, tá? Ó, vamos ver se nessa aqui vai ficar top. Acredito que ainda não. Não, aí ficou top, hein? Ó, lá em cima, se buscar, dá pra pegar. Essa vendinha, ponto de cruzamento. Esticando lá dentro dos 30 primeiros segundos, eu vou pegar essa vendinha. Beliscar ali próximo da média azul. 8 segundos, 7. Eu vou derretendo um pouquinho antes. Talvez, dependendo de como ela segurar por aqui, ainda na próxima dê pra entrar, não sei. Vamos ficar de olho, ó. Fiquem atentos. Se tiver o cruzamento, ainda dá pra trabalhar. Ó, realmente tinha que ter buscado nessa vela aqui, acabou não buscando, tá? É isso aí, vamos aguardar. A análise para confirmar essa venda foi essa, infelizmente só não buscou o ponto, tá? Siga aguardando. Aqui no Ethereum, a gente vai começar a trabalhar aqui agora uma venda, tá? Buscar uma possível venda. Uma região bem clara desses últimos topos aqui, bem interessante. Dá para esperar uma correção aqui. Ó, então, o preço já alcançou região de topos. Vamos ver se ele vai corrigir, talvez nesse extremo aqui, ou se ele vai querer buscar uma região mais acima, tá? Seria ideal já ele fazer um falso rompimento aqui, voltar a cair. Ficava top ali, a gente teria uma região de entrada boa também.
Oxi, aí tá bugando, hein? Porque os ativos de fora, que isso aqui essa hora não é tão legal. Não tem tanta volatilidade. Penso que tá aberto. 4,5 já. Tem volume. Como definir uma estratégia e validar? Entendi muito bem sua pergunta, irmão. Como que você vai definir uma estratégia para você utilizar ou como que você vai meio que desenvolver uma estratégia própria? Cara, aí você vai ter que fazer meio que uma, como é que eu posso dizer? Você vai pegar todo o seu conhecimento que você tem hoje, adquirido aqui no mercado, meio que, bom, falando o que eu fiz, né? Meio que uma junção de toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, meio que juntar numa coisa só. E aí você, como você mesmo disse, você vai ter que validar, você vai ter que testar realmente o que está certo. Vamos supor, você vai pegar um certo padrão de análise e vai começar a aplicar, vai começar a ver se aquilo lá realmente é assertivo. Você vai validar a partir do momento que você vê se aquilo lá é assertivo, entende? Então, você vai validar catalogando, pegando entradas naquele mesmo padrão, repetidas vezes, várias entradas. Você vai ver se vai ter uma assertividade boa, assim, você vai validando. Meio complicadinho assim para explicar, mas basicamente isso. Fazer uma junção ali de os conhecimentos que você tem hoje e desenvolver praticamente um padrão, né? Padronizar uma análise. Então você vai meio que juntar um conjunto de regrinhas ali, o preço tem que fazer isso, depois isso, aí a movimentação tem que ser essa, tem que passar por aqui, antes dele passar pelo ponto de entrada, ele tem que fazer determinada coisa. Então, são um conjunto de regrinhas, um operacional. Você tá, é basicamente isso, é um conjunto de regrinhas ali que você vai juntar e quando todas elas se confirmam, você tem a permissão para efetuar uma ordem, entendeu? Então, essas regrinhas, né, tem que ser regrinhas que fazem sentido e que de fato vão fazer com que seja uma análise assertiva. Tá meio apertadão.
Mas no mais é prática, mano. É pegar e testar esses padrões, colocar em prática, ver o que que funciona, o que que não funciona, até que você valida. Se dentro daquele padrão ali, você pegar certinho naquele padrão, vamos dizer que de 10 entradas que você pega nesse padrão, 7, 8 vai bater tranquilo ali, você vai conseguir ter um setup, um operacional assertivo desenvolvido. Não tem que ser exatamente naquele padrão que você estudou. Não seria bom observar os sistemas alternativos. Você fala só analisar em times maiores ou pegar a operação com tempo de expiração em times maiores? Vamos supor, só analisar em M5 e às vezes com uma determinada análise em M5 pegar em M1 ou analisar em M5 e operar em M5. A mesma entrada. Ah, utilizando uma inspiração diferente. Inspiração ali. Cara, eu nunca testei. Sempre gostei muito de trabalhar em M1, mas pode ser que funcione sim. Pode ser que, como você disse, tenha mais oportunidades, mas eu não cheguei a validar isso. Eu validei esse operacional somente em M1, não cheguei a estar testando, ver se respeita, provavelmente vai respeitar em M5 ou M15, por exemplo, M2. Realmente tem que testar e ver se tá certo. Então, eu acabei validando em M1 e há muitos anos já eu opero só em M1. Mas pode ser uma boa. Pois eu vou ir atrás, vou tentar catalogar algumas operações ali em times diferentes. Valeu pela dica aí. Ô Diego, acaba que se você tem muita informação, né, vai acabar que você vai meio que, como você mesmo disse, encontrar várias oportunidades meio que de forma poluída, né? Então sempre bom no trading você ter uma, não que você tem que apenas utilizar uma operacional, mas é bom você ter uma quantidade de setups ali, que você consiga não se confundir, consiga ter foco e analisar direitinho cada um, porque não adianta nada você aplicar, vamos supor, vou operar aqui, eu vou aplicar 4 operacionais ao mesmo tempo. Tipo, vou tentar buscar 4 tipos de entradas diferentes. Vai acabar que você vai, às vezes, não aplicar, vamos supor, o primeiro setup você vai aplicar mais ou menos, o outro, entendeu? Então, mais vale você aplicar um certinho ali, bem focado, empenhado em pegar aquela boa análise, do que aplicar vários ao mesmo tempo e acabar que você não consegue aplicar nenhum direitinho, entendeu? Então, acho que é mais válido você, de começo, se concentrar mais em apenas um operacional ou dois, para não ter esse excesso de informação, porque às vezes você vai pegar uma entrada ali que para um operacional faz sentido, para outro não, aí você entra em confusão na sua mente, entendeu? Então,
no trade você sempre tem que ter clareza no que você está fazendo, sabe? Isso é um passo muito importante. Se você não tiver clareza no que você está fazendo, você não vai conseguir desempenhar, fazer uma boa análise. Que bateu uma LTAzinha aqui, uma LTBzinha aqui no Bitcoin. Dá para considerar, hein? Ó, fiquem atentos aí. Possível entrada de venda aqui no Bitcoin caso continue descendo, tá? Só, Bruno. Antes podia ter conta em reais, mas agora é só dólar. Aí, tipo assim, você deposita meio que em reais, né? Você faz o Pix e ela converte na hora e a hora que você saca a mesma coisa. Você saca, tipo, o dólar, ela te converte ali e te paga na cotação. Não é isso, Diego. Não é que você não pode estudar diferentes tipos de análise, tá? Você pode estudar, mas antes de você querer aplicar de fato, ir para o campo de batalha aqui, venha para o campo de batalha dominando determinado operacional, entendeu? Então, pô, dominou um operacional X, beleza, você pode trabalhar com ele. Dominou o operacional Y, beleza, pode trabalhar com os dois. Então, domine de fato ambos operacionais que você for aplicar, não tem problema aplicar vários ao mesmo tempo. Pode tomar cuidado com esse excesso de informação ali para não ser muita coisa, que às vezes você está analisando coisa que às vezes nem tem sentido, entendeu? Às vezes de algo que você aprendeu ao decorrer do tempo aí que não, de fato, nem é uma boa análise e você está utilizando, entendeu? Então tenha ali definido, né? Tenha, como eu posso dizer, definido e que você domine determinado operacional que permite você pegar uma operação. Então, o operacional, a setup, esse conjunto de regrinhas, ele serve para permitir que você dê o clique aqui, entendeu? Então, você tem que saber exatamente o que, que tem que acontecer para você, no final ali, dar o clique de compra ou de venda, tá? Então, tenha bem claro isso na sua mente e quanto mais operacionais você for aplicar ao mesmo tempo, mais informação você vai ter, mais informação você vai ter que analisar. Então, isso vai depender de você mesmo. Se você tem foco para aplicar direitinho os dois, os três, os quatro. Cara, eu uso até hoje as três linhas ali. Eu acho que foi umas lives para trás aí a gente pegou uma operaçãozinha ali com as três linhas do Pessano. Mas de começo eu foquei só, eu só operava só as três linhas, entendeu? Só, tipo assim, quando eu comecei mesmo a ter resultado, tudo mais, só as três linhas. Eu foquei, mano, eu falei, vou dominar esse operacional, porque eu sei que ele é bom, que ele é assertivo e que ele vai me trazer resultado. Então, basicamente, eu meio que esqueci tudo que eu tinha aprendido até aquele momento, que eu já sabia um pouco, assim, já tinha uma noção do mercado, tinha tentado, assim, ganhar dinheiro de outras formas ali, né, com outros operacionais, mas eu falei, vou focar nesse daqui e vambora. Aí depois de um certo tempo eu aplicando só as três linhas, aí eu comecei a ali aplicar outros operacionais, outros tipos de pullback, né, mas sempre o pullback teve sempre muito presente, assim, nas minhas análises, tá? De vez em quando pego algumas entradas ali de reversão, mas, pô, 95% das entradas que eu pego é pullback, né? Até mesmo esse operacional de pontos de cruzamento é basicamente um pullback, né? Querendo ou não, pullback, o conceito básico é um primeiro toque pós-rompimento, né? Em uma determinada região. Então aqui, tô achando é muito apertado aqui no Bitcoin pra gente pegar essa venda.
Ou querendo ou não, o que que ele, quando faz o ponto de cruzamento aqui pra gente? É meio que um movimento de pullback, né? Porque ele rompe as duas médias e volta para testar. Então é meio que um movimento de pullback também, entendeu? Então tem outros tipos de pullback também, pullback para a próxima vela. Tem ali o Point Profit, que eu passo pro pessoal ali da R7 Academy, que é legal também, confluindo a macro com a micro tendência, verificando a região ali, o histórico de zona está a favor, então, vendo a movimentação e tudo mais. Então, são vários tipos de pullbacks ali que ao decorrer da minha caminhada aí eu fui desenvolvendo ali e validando para eu poder utilizar. Mas, respondendo a sua pergunta aí, eu fiquei bem bastante tempo só nas três linhas. Chegou a fazer a lista de gatilhos? Sim, sim. Para todos os operacionais, meio que você tem que ter isso claro na sua mente, né? E anotar isso é top para você não esquecer, né? Para você sempre se lembrar até você dominar de fato e não precisar mais. Vai ser meio que no automático, né? Mas sim, é muito importante. Um operacional é como eu disse, pessoal, é um conjunto de regras. Então você tem que saber a fundo todas as regras. Então você, como o Diego falou aí, os gatilhos de entrada são os. Vamos supor, o que que o gráfico faz que permite eu. Puta merda, passou aqui, eu nem vi, hein, mano. Ou será que a gente foi aquela outra? Acho que foi no BRL, né, que ficou pouco de buscar. Vixe, essa aqui no Ethereum passou, eu nem vi, tropa. Tava distraído aqui conversando com vocês. Não sei se buscou certinho no tempo certo, mas seria uma boa entrada aí. Tô meio que fez um falso rompimento aqui nesse último topo. Daria até pra pegar. Não, que vacila, hein? Mas é isso, tem que anotar sim. Você tem que saber certinho ali tudo que pode e que não pode, né? Quais são as regras daquele operacional. Tem os gatilhos de entrada e padrões salvos como imagem. Ó, irmão, você tá na R7 Academy, não tá?
Pô, tem aula completinha lá pra ti, mano. Falando de todos os gatilhos, falando de todos, tudo que tem que fazer, o preço. Completinho, mano. Não tenho imagem do jeito que você tá falando aí. Tem aula completa, mano. Aí nas aulas eu utilizo algumas imagens pra explicar ali e tudo mais. Mas acho que não tem. Tem tudo explicadinho lá, mano. Todos os setups que a gente utiliza. Um desse operacional tem também a aula com exemplos práticos ali. Eu tirei print do gráfico e mostrei ali certinho. Entendi, mano. Esse setup eu nunca cheguei a estar aplicando em outra corretora, tá? Não te dou a certeza que, pô, realmente funciona ou não. Era pra funcionar, né? Porque a gente pega bastante entrada nos ativos de Forex, né? Valeu, Diego. Tamo junto. É nóis. Que já apertou muito no Bitcoin. Pô, tropa, aqui eu vacilei com vocês. Acabei me distraindo. Acredito que daria pra gente pegar essa vendinha aqui. Mas vamos esperar buscar uma regiãozinha mais abaixo aqui. Vai dar mais uns minutinhos aí, ver se faz uma correção pra gente ali. Bitcoin já não ficou tão interessante.
Manda bala, Diegão. Certo tempo, você parou de preencher planilha. Cara, preencher planilha é mais preguiça mesmo, tá ligado? Mas é sempre bom, tá? Não sempre, é, no meu começo, sempre, pô, tudo planilhadinho ali, tudo certinho. Mas confesso pra você que até um ano pra cá, uns anos pra cá, eu nem preenchi a planilha não, mano. Essa parada de escrever os motivos que você falou e tal, nunca fiz. Agora, filtros e gatilhos, né? Eu sempre, quando eu vou ali, até mesmo para poder passar um bom conhecimento ali para vocês, eu tenho que ter isso na ponta do lápis, né? Então, para fazer uma boa aula, eu tenho que ter anotadinho ali, querendo ou não, os filtros e gatilhos de cada operacional que eu vou ensinar para vocês e tudo mais. Então, eu meio que faço uma coisa bem mais completa que serve até para mim mesmo. E quando você ensina uma pessoa, para quem não sabe, você aprende muito mais, sabe? Quando você está ensinando alguém, é o ápice de você aprender também, entendeu? Então, para eu montar uma aula ali que eu entrego para vocês na R7 Academy, eu tenho que anotar tudo no geral, então tem que ficar uma parada bem completa, né? Mas eu sempre tive anotado, sempre cataloguei ali, tipo, essa questão dos gatilhos para determinados operacionais que eu opero aí ao longo da minha trajetória. E é sempre bom, tá? Eu recomendo. Se você ter anotado, porque você anotando, você vai ter aquilo frisado na sua mente, né? O importante é dominar, não importa como. Se você vai dominar de fato aquilo, se você é anotando ou se é botando em prática, mas é sempre bom você ter na visível ali o que você tem que fazer para, como eu disse para vocês, quais são as regras que tem que se confirmar ali para você pegar determinada operação. Mas questão de planilha eu tenho que voltar a fazer. Eu confesso que deu uma relaxada aí nesses últimos anos, nem operava muito alavancado, né? Como eu tinha que ficar operando em conta de terceiro, até um tempo atrás, então era só alavancagem mesmo, então nem tinha muito o que planilhar ali, não. Então era só trabalhava daquela forma, só alavancando, dividindo lucro, alugando conta, fazendo sessão chinesa. Aí acaba que não tem muito o que. Assim, tem o que planilhar ali, mas não do jeito que você tá pensando. Tipo de, pô, todo dia a minha conta, eu vou lá, pego as entradinhas,
Anota ali qual foi a meta, o stop e tal. Isso aí eu não. Parece que eu não. Anos pra cá eu não tenho feito, não. Vou voltar a fazer que é bom, sim. Sempre bom ter alinhadinho. Essa parada de sentimentos aí que você falou, eu nunca fiz, não, mano. Motivos. Deve ser motivos da entrada, né? Tipo, eu peguei essa entrada, eu vou anotar, tipo, peguei essa entrada por conta que fez isso e aquilo e tal, né? Não, porque, tipo assim, se eu peguei aquela entrada é porque eu já tinha. Peguei ela porque eu já tinha definido um operacional e eu sabia todas as regras desse operacional que possivelmente estava anotado também. Entendeu? Então, acho que é meio que. Essa parada aí é meio perda de tempo. Mas, pô, se quiser fazer, beleza. Os filtros e gatilhos ali, as regrinhas do setup é bom você ter anotado. E planilhar ali os resultados, né? As operações é top também. Fechou? É que no Ethereum corrigiu lindo aqui nesse último fundo, mas acabou negando a alta aí. Talvez busque o fundinho mais abaixo. Vou ficar de olho aí. É isso, tropa. Eu vou ter que dar uma saidinha aqui. Tem um compromisso ali para conseguir fazer a live às 8h30 com vocês, tá? Mas, ó, podem ficar de olho aqui no Ethereum, tá? Tá corrigindo, ó. Já peguem o raciocínio aqui. Já tá corrigindo esse último fundo aqui, região bem consolidada. Corrigiu a sobrecompra. Pode ser que ele volte a subir com o objetivo de buscar a região de topo e a sobrevenda. E no ponto de cruzamento dá para pegar uma entradinha de compra aí, tá? Então fiquem atentos aí. Demorou? Desculpa aí pela distração aí hoje. Eu acabei me distraindo ali, daria pra gente, eu acho que, ter pego essa entrada aqui, mas beleza, vamos seguir.
E vamos retornar agora às 8h30 para nossa live. Fechou? Obrigadão aí pela presença de todos. Vamos para cima. E essa semana, lembre-se, tem novidade aí no grupo, tá? Tá soltando um projeto aí novo, que muita gente está me pedindo há muito tempo. Tava já, como é que se diz? Tava devendo há muito tempo isso para vocês. E essa semana vai acontecer, tá? Não vou revelar o que que é ainda. Esteja online no grupo aí para saber. Mas vem coisa boa aí, aguardem. Tamo junto aí. Um abração a todos. Até 8h30.